amor de uma mãe realiza coisas incríveis. E assim começa a nossa história. A nossa história começa quando a nossa família decidiu ter 2 filhos, meninos, e nós sonhamos os melhores sonhos para cada um deles. E tinha muito esse cuidado de conversar com eles, de preparar, de proteger. Mas lá pelas tantas, no desenvolvimento do Eduardo, que é o nosso filho mais velho, é o primogênito da família, houve então esse descuido talvez da nossa parte, assim como muitas famílias fazem também, que preferem negar, não ver o que está acontecendo, com os comportamentos inadequados, comportamentos doentios diferentes. E aí, então, entra toda essa caminhada que a gente vem desenvolvendo até hoje, que é com o trabalho da clínica. Entra o pedido do Eduardo de socorro, quando ele se vê em uso de uma substância que alterava o comportamento dele e que já trazia prejuízos pessoais e sociais também. E nós, sem perceber absolutamente nada, não conseguíamos entender o que estava acontecendo. Nosso menino, que antes era um menino doce, querido, muito sociável, bem quisto por todos que conviviam conosco e com ele também, de repente começa a apresentar comportamentos mais agressivos, se distanciando das coisas da família, que sempre foram muito valorizadas por todos nós, encontros e coisas assim. Quando nós percebemos foi exatamente no dia do pedido dele de ajuda, que foi num Dia dos Pais, há 13 anos atrás, quando ele faz esse pedido de socorro e nós morávamos ainda nesta casa. Então, onde hoje acontecem os atendimentos da consultoria, aqui na clínica, foi o local escolhido pelo Eduardo para fazer o comunicado do que estava acontecendo com ele e pedir ajuda para parar de fazer uso da substância que ele havia escolhido. Eu gosto de resumir dizendo que a nossa história surge a partir de 3 sims, 3 vezes a palavra sim. A primeira e talvez a mais importante, que eu me emociono, foi o do Eduardo, de decidir e aceitar entrar em recuperação e permanecer nela. Não fosse assim, não teria como a clínica existir. O principal sim foi o dele. O outro sim foi o da família. Não eu, Paula, mãe, mas família, o pai, o irmão prontamente aceitar, transformar todo o envolvimento da família em muito trabalho para consolidar esse sonho, porque demandou de muito trabalho, de muita energia, de muito sacrifício também, para poder dar conta de organizar toda essa estrutura e apresentar para a sociedade o que se tem hoje. E o terceiro, sim, não menos importante que esses 2, do Dr. Fábio, que desde o primeiro momento em que a gente sonhou, ele acreditou no nosso sonho. E como psiquiatra, mestre em saúde mental, foi necessário ter esse olhar técnico, nos mostrando o caminho de como elaborar para que tudo aqui acontecesse dentro do que prevê a legislação, mas também com esse olhar extremamente cuidadoso, atencioso e técnico. Então, a partir desses 3 sims, de esferas, de dimensões diferentes é que surge a clínica. E depois disso, muitas mãos participaram para chegar onde a gente chegou hoje. Novo Começo, clínica terapêutica referência no tratamento da dependência química e alcoolismo. Quando eu tive que buscar uma internação para conseguir superar esse momento que eu vinha passando na minha vida, foi um choque, assim, os lugares que eu encontrava, porque eu nunca consegui ficar em um ambiente pequeno, restrito, então eu percebia que um ambiente hospitalar não era aquela estrutura que eu buscava. Porém, os demais locais que existiam na época eram locais que não tinha toda a assistência da equipe técnica. Então, durante a minha internação, o Dr. Fábio, que é o meu médico psiquiatra, acabou me visitando durante grande parte dela, para conseguir suprir a ausência que tinha na minha internação.
Quando a gente pensou na clínica, então, a gente buscou construir um local onde essa demanda fosse suprida, que tivesse todo um ambiente acolhedor, familiar e que sim, que tivesse todo o suporte da parte técnica, para que realmente recebesse o tratamento adequado e não passasse o tempo apenas. Localizada na cidade de Encantado, no Rio Grande do Sul, a nossa estrutura foi pensada em cada detalhe para que os pacientes e seus familiares sejam acolhidos em um lugar seguro, confortável e preparado para oferecer o que existe de mais moderno em tratamentos terapêuticos, psicológicos e de lazer, em meio a uma ampla área verde às margens do Rio Taquari, cercada pela natureza e muita tranquilidade. Realizamos tratamentos em várias áreas da saúde mental, através de um programa de terapia integral, construído de forma individualizada, respeitando as necessidades singulares de cada paciente e grupo familiar, e oferecido pela nossa equipe multiprofissional. Psiquiatria, psicologia, neuropsicologia, nutrição, terapia ocupacional, assistência social, educação física e enfermagem, que oferecem toda a assistência necessária com um atendimento humanizado e de alto padrão. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje, A Clínica Especializada em Dependência Química é uma instituição de saúde vocacionada para tratamento do público que possui a doença, a dependência química e as suas comorbidades. Como a dependência química é um fenômeno complexo, é um fenômeno de saúde complexo, é importante que seja tratado por uma equipe multidisciplinar, né, tecnicamente capacitada e baseada em evidências científicas. Importante também, além de sabermos que existem generalidades dentro dos transtornos por uso de substâncias, a individualização de cada caso. Apesar de sabermos que a doença se comporta de formas, em alguns momentos, muito semelhantes entre os indivíduos, a individualização da abordagem do paciente é fundamental para que a gente possa respeitar a sua singularidade, as suas peculiaridades e abordar elas de uma forma que isso ajude o paciente e a família na caminhada do tratamento. É importante ressaltar também que na dependência química, as comorbidades psiquiátricas, que são as doenças psiquiátricas associadas ao transtorno por uso de substâncias, são muito comuns. E na Clínica Especializada em Dependência Química é de praxe que se identifique essas comorbidades quando existentes ao longo do tratamento, se faça o controle diagnóstico dessas hipóteses de doenças e se trate. O tratamento da comorbidade é fundamental para a estabilização de um quadro psiquiátrico que pode atrapalhar ou maximizar as alterações que o próprio transtorno por uso de substâncias pode trazer ao paciente. Cada ambiente da moderna estrutura da Clínica Novo Começo foi projetada para proporcionar conforto e qualidade de vida através de espaços especiais para práticas de esportes, lazer e atividades recreativas, promovendo socialização e facilitando a reinserção do paciente na sociedade. Dispomos de campos de futebol, vôlei, áreas para caminhadas, academia de ginástica, piscina, capela, auditórios, área social com cantina e cybercafé para a realização de lanches, leituras e socialização. Tudo cuidadosamente pensado para aliviar o estresse físico e psicológico dos nossos pacientes. Nossos consultórios e enfermaria
foram equipados com uma estrutura hospitalar psiquiátrica moderna e especialmente projetados para um atendimento individual de qualidade, respeitando a singularidade de cada paciente, sua relação com a família e o meio social, proporcionando acompanhamento familiar por videoconferência ou presencial. O conforto e a privacidade dos nossos pacientes são extremamente importantes para nós, e isso se reflete na qualidade de hotelaria dos quartos e da alimentação oferecida. A nossa trajetória é pautada pelo amor, cuidado e respeito. A nossa missão é proporcionar um novo começo, restaurar a saúde, resgatar a autonomia e autoestima de cada indivíduo, trabalhar suas potencialidades individuais e reestruturar famílias com ética, respeito e humanização para que o novo começo de cada paciente seja o início de uma nova vida.